Já está cientificamente comprovado que as crianças têm entrado muito cedo em depressão. Há um quadro muito grande, isso tem crescido cada vez mais, a depressão infantil. E o que nossas crianças têm uma baixa muito grande de serotonina. Talvez por causa desse estilo, com certeza por causa do estilo de vida que hoje tem levado, que as nossas crianças têm levado. E o que as nossas crianças precisam é de serotonina. E a serotonina, ela é disparada no nosso cérebro quando nós somos desafiados ou quando se estabelece uma meta. Então isso é muito importante. Olha o quanto é importante você estabelecer uma meta para a criança. E aí, como é que tem que ser essa meta? Primeiro passo, a meta, ela precisa ser específica. Ou seja, ela precisa ser clara, ela precisa gerar motivação, né? O ideal é o quê? Que as horas para essa criança são 2 horas, ele fica 6 horas. Então, qual que é a clareza que eu tenho que passar para a criança? Olha, o ideal são 2 horas você ficar por dia, você fica 6 horas. Nós temos 4 horas que precisam ser diluídas, e então nós precisamos diminuir o tempo que você tem em frente às telas. Tá claro, tá natural, né? De certa forma é motivador. Mas as metas, elas também precisam ter um outro caráter. Elas precisam ser mensuráveis, né? O que é isso, mensurável? É aquilo que eu posso medir, é aquilo que eu posso ver o resultado, é o que não é subjetivo. Não é claro? Você fica 6 horas, o ideal são 2 horas por dia. Então, nós precisamos diluir 4 horas, isso não está claro, isso não está mensurável, isso não está fácil de alguém discernir, de alguém perceber. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos diminuir 30 minutos por semana. Olha como é simples, vamos diminuir 30 minutos por semana. Né? E você pode estar se questionando, então cada dia eu vou diminuindo 30 minutos por semana, isso é bacana, mas o que eu vou fazer? Essa semana ele vai ficar meia hora, vai sobrar meia hora, na outra semana 1 hora, no outro mês, aliás, desculpa, por mês, né? Nós vamos diminuir nesses 30 minutos aí. E aí você vai me perguntar assim, e agora? O que eu vou fazer? E eu vou te desafiar também. Olha, quando alguém emagrece, quando alguém faz uma dieta, né? E ele emagrece, o que você vai ter que fazer agora? Né? Ele vai ter que comprar roupas novas, ele vai ter que mandar apertar as roupas, ele tem um problema para resolver. Não é assim? E aí eu quero te chamar a atenção. Eu quero te chamar a atenção para o que nós falamos ontem. Quando nós falamos sobre os pilares. Quais são os pilares de desenvolvimento da criança? Lembra disso? E eu falei sobre a rotina, sobre limites, eu falei sobre a brincadeira, falei sobre a música e falei sobre a contação de história. Você lembra disso? Olha que nós já estamos falando de limites. Não é isso? Nós já estamos limitando o tempo, nós estamos diminuindo o tempo de uma criança que fica 6 horas. Agora, durante o primeiro mês, nós vamos diminuir e ele vai para 4 horas de frente às telas. Então, a gente está colocando de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma mensurável, porque eu posso medir, eu vou diminuir meia hora por semana. Eu estou colocando isso para ele e eu vou, então, eu estou falando de limites. Então, você entendeu por que eu coloco aí no CCH esses 4 limites? Né? Esses 4 pilares, né? Vamos lá, vamos voltar. Volta a fita. Tá vendo por que eu coloco no CCH os 5 pilares do desenvolvimento saudável para a criança? Né? A rotina, os limites, porque não existe rotina sem limite, ou seja, não existe limite desassociado de rotina, ninguém chega e estabelece limite sem mais, sem menos, né? Só que nós estamos com um problema que extrapolou todas as situações e nós vamos precisar começando a fazer um trabalho específico para diminuir esse tempo de exposição às telas. E aí eu tenho as brincadeiras, tenho as atividades físicas, né? Tenho academia, de acordo com a idade, porque a rotina ela tem que se adequar a cada idade, mas sobre isso nós vamos ter um tempo específico para falar. E aí tem
E aí nós temos as brincadeiras, nós temos as histórias, a contação de histórias, o efeito das histórias, o efeito de uma leitura de um livro, todo esse efeito de acordo com a idade da criança. E nós temos a música, a musicalização, aprender um instrumento musical, como é que a gente vai adequar isso nessa rotina, de forma que essa rotina vai servir de base, né? Vai dar estrutura para a formação da personalidade dessa criança. Então nós entendemos o quê? Que essa meta, que ela é específica e que ela é mensurável, né? Então nós precisamos, papais e mamães, pensar que se você vai precisar fazer algo, você vai fazer algo que vai exigir esforço. Então vamos lá, nós vamos substituir essas horas vagas e nós vamos intercalar dentro da rotina os horários que estão excedendo. Tem horários a mais, tem horário demais, tem horários extensos diante das telas. Nós vamos intercalar esses horários, né? E aqui dentro da rotina, eu vou citar um exemplo, o exemplo da tarefa doméstica, né? A rotina de uma criança precisa ter uma tarefa doméstica. Por exemplo, para a criança é simples. A forma que você apresentar a tarefa doméstica para a criança, até 6 anos, ela vai entender como uma brincadeira. O cérebro dela entende como uma brincadeira. É mais fácil você direcionar, você conduzir. Depende da forma que você passar junto com a criança primeiro, servindo de exemplo, indo com ela, motivando, né? Reforçando. Eu vou falar da premiação do reforço positivo. Mas quando essa criança, né, tá com 8 anos, ou a partir disso, adolescente, você vai mandar arrumar o quarto, o efeito a princípio vai ser negativo. Ele vai arrumar de qualquer jeito, né? Ele vai enrolar e vai dar um trabalho. E aí você vai desistir? E eu quero te chamar a atenção aqui para a resiliência. Você não tem um hóspede em casa. Alguém que fica lá no quarto, no computador, 6, 8 horas, 4 horas, e aí na hora de alimentar ele vai e se alimenta, faz as suas necessidades, volta, ou se alimenta no quarto, mas você não tem um hóspede em casa. A criança vai ter essa sensação de prazer, de recompensa, de lúdico, falando da tarefa doméstica. Mas para o adolescente, para o pré-adolescente e para o adolescente, a tarefa doméstica vai trazer a sensação de pertencimento. E se sentir pertencido a um espaço, a casa, a família, isso é altamente importante para a saúde emocional, para o equilíbrio emocional. É importante você estar em um lugar e sentir que você faz parte daquele lugar. Agora, se aquela pessoa não interage, não se relaciona, não existe esse senso de pertencimento. E é por isso que nesse momento vago, nesse momento que você está diluindo, você precisa pensar em fatos, em situações de uma rotina que vão fazer com que essa criança ou adolescente tenha esse senso de pertencimento, né? E aí ele pode reclamar, ele pode ficar nervoso, pode ficar irritado. A palavra é: não desista. Seja resiliente. O que foi determinado, o que vocês acordaram, o que foi pré-estabelecido numa meta, isso precisa ter uma sequência. Os nossos filhos precisam ver a nossa firmeza de caráter, precisam ver a nossa consistência nas nossas ações, né? E esses resultados todos dessa criança, por que você tem tanto medo dele fazer uma birra, dele dar um chilique, dele reclamar, dele arrumar de qualquer jeito? Você está num processo de construção e que é importante ter uma continuidade. Olha, você lembra do remédio amargo? Sabe quando você tem que tomar aquele remédio amargo, que às vezes tem até que tampar o nariz para tomar aquele remédio, mas você sabe que ele é o único remédio que vai resolver aquele problema? É nele que está a cura, né? Então, entra de cabeça e não desista, ok? Não desista. E aí a gente vai para um outro passo da nossa meta, para uma outra característica da nossa meta. Como é que tem que ser a nossa meta? Então, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável e agora ela tem que ser alcançável. Ela tem que ser possível
mas ela tem que ter um teor desafiador. Ela tem que ter um certo desafio. É lógico que você chegar para essa criança e falar assim, olha, a princípio, você fica 6 horas, o tempo ideal é 2 horas, nós precisamos diluir 4 horas desse tempo seu diante das telas, é um desafio, né? Mas quando você diz, nós vamos diminuir meia hora por semana, aí fica mais fácil. Aí você percebe que essa meta, ela é alcançável, né? Ela me desafia, mas ela é alcançável. Isso é importante, os nossos filhos precisam viver isso. Mas existe uma coisa muito importante aqui que você precisa estar atento. É que a meta, é que as nossas ações dentro dessa meta, elas precisam ter consistência. E consistência, eu estou falando de um estado físico, de algo que era incerto, que era duvidoso, que um dia podia, no outro dia não podia, que um dia tinha alguma coisa para fazer, no outro dia não tinha, que um dia fica 6 horas, no outro dia fica 4, porque a mãe achou ruim, no outro dia fica 8. Eu estou falando dessa consistência que antes era assim, fluida, para algo que vai cada dia mais se firmando. É para dar firmeza nas suas ações. Então, quando você começa, meia hora nós vamos fazer a atividade tal dentro dessa meia hora, ou nós vamos intercalar esse tempo aí dessas 4 horas, 2 horas num período de tempo e as outras 2 horas no outro período de tempo, né? Eu já estou aqui e isso precisa acontecer. Tempo e a quantidade das ações, elas precisam acontecer ao mesmo tempo e elas precisam ter consistência. Elas precisam ter consistência. Você precisa, mesmo que seja um pouquinho, não é só meia hora, mas isso precisa ser certo, né? Não é igual pastel de carne, não, né? Meu marido falava que pastel de carne é assim, é batata, não é isso? Pastel de carne é batata, porque a gente comprava aqueles pastéis de carne e dentro dele, no recheio, só tinha batata, quase carne nenhuma. Não, você precisa ter consistência, tem que ser certo. E o seu filho precisa entender que agora a situação mudou, que está sendo tranquilo, né? Está sendo consistente, mas é firme, mas você age com firmeza. Então a gente precisa ter essa firmeza, mudar essa situação de algo duvidoso para algo que agora, mesmo sendo desafiador, é alcançável, mas tem consistência, ok? Então aí nós vamos para uma outra característica dessa meta. A outra característica é que ela precisa ser acompanhada. A meta precisa ser acompanhada. A desculpa mais comum que nós ouvíamos antes era o quê? Eu não tenho tempo, não era assim? E agora nós temos uma situação interessante. Nós estamos na quarentena e ao mesmo tempo nós relaxamos. Nós antes reclamávamos que nosso filho ficava tanto tempo, muito tempo diante das telas porque você não tinha tempo de acompanhar. E agora os nossos filhos aumentaram o tempo diante das telas porque está em casa o dia inteiro. Você também está em casa o dia inteiro, né? E aí houve um efeito rebote, houve um efeito contrário, mas que ao mesmo tempo o resultado foi pior. O resultado foi pior. E a gente precisa pensar que, estabelecida uma meta, eu preciso acompanhar. Acompanhar. Ninguém estabelece um limite e deixa ele lá. O segredo do limite é que ele precisa ser construído com a criança. Você está fazendo isso tudo. Não é isso que nós colocamos? O momento de passar a situação para a criança, de conscientizar a criança, de se responsabilizar, mas de dividir a responsabilidade com essa criança. Nós não estamos fazendo assim? Você está construindo com a criança, ela faz parte dessa situação. Agora, o acompanhamento é interessante. Se aquilo que você estabeleceu para ficar nesse tempo vago, que a criança não vai estar na internet, você precisa acompanhar. Nós estamos falando aqui de um desafio, mas nós estamos falando aqui de algo que vai salvar a vida do seu filho.
E foi o que nós conversamos nos 2 primeiros dias. As consequências não vão aparecer agora, mas daqui a um tempo você vai começar a perceber as consequências na vida do seu filho e você vai perceber o quanto elas são desastrosas. E lembra do limite? O limite não é só para a criança, o limite é para a criança, mas também lembra dos transtornos que eu falei, todos os sintomas de um transtorno, do TDAH, ou do TEA, que é o transtorno do espectro autista, ou TOD, transtorno opositor desafiador, todas essas características que a gente percebeu que tem surgido nos consultórios em decorrência do excesso do tempo da criança de frente às telas. Pois é, o limite, ele vai falar até onde essas características desse transtorno podem chegar. Você está protegendo o seu filho, então você precisa fazer algo agora. E se é para acompanhar, todos os dias eu vou acompanhar, né? Limite estabelecido tem que ser limite cumprido. Eu preciso pensar nisso, né? A gente é muito de flexibilizar, não é isso? Mas eu preciso pensar que eu estou num processo que precisa ser firme. É lógico, existem situações adversas, né? Existem situações que podem acontecer e você precisar ceder em alguma situação, gente. Mas aqui nós estamos falando de salvar o seu filho, né? Salvar o seu filho. As falhas podem te vencer, mas não desista. Você precisa ser resiliente, tá? Uma sugestão aqui que a gente costuma falar, uma sugestão que eu gosto de dar aqui, né? Primeiro é da rotina, que a gente vai conversar melhor sobre isso depois, mas é estabelecer links, é baixar links de bloqueio celular. Você já ouviu falar sobre isso? Existem links que vão bloquear o tempo que você estabeleceu, vão bloquear o conteúdo, não vão permitir ser acessados certos conteúdos. Então, esses links vão te ajudar quando você precisar sair, quando você não puder estar ali, quando você estiver numa ocupação muito grande, não puder acompanhar, né? Mas primeiro, a criança precisa desse acompanhamento presencial, você precisa estar ali. E aí, com o tempo, a partir da primeira semana, você pode baixar um link aí nesse celular e é tranquilo. Naquela hora ele vai bloquear o celular, a criança ou o adolescente ou o seu filho vai ter que parar, né? E vai lembrar que ele tem outras atividades, que vocês estão num processo, num projeto, vocês têm metas para cumprir e isso precisa estar casado uma coisa com a outra. Então, esses links de bloqueio, eles são muito importantes. Hoje eu conversando com um amigo meu que estava me ajudando, respondeu essa pesquisa que eu fiz, ele também ajudou a responder essa pesquisa, e ele me disse uma coisa interessante. Ele não sabia do tempo que a filha dele precisava ter disposição às telas, ele não sabia, mas ele tentava controlar de certa forma. Ela tem 1 hora a mais do tempo ideal. E ele disse uma coisa interessante, que para controlar, foi na verdade, da pesquisa que eu fiz, foi a criança que fica menos tempo, assim, do excesso, né, daquelas crianças que extrapolaram os limites, foi a única criança que tinha menos tempo. E aí ele disse que a estratégia que ele usou é que ele baixou só um aplicativo. Ela só tem um aplicativo ali. Ou é só o WhatsApp, ou é só o Instagram. O objetivo deles é que ela não ficasse incomunicável. Os pais têm essa preocupação, né? Que meu filho não fique incomunicável. Então ele baixou um aplicativo só. E com isso ele conseguiu também reduzir esse tempo aí do FIT que nós falamos, né? Da fórmula do tempo real e do tempo ideal, na verdade. Fórmula do tempo ideal. Então a gente precisa pensar, e você precisa pensar nesse tempo, por isso que eu disse, não comece amanhã. Tenha o tempo para formular o convite para esse momento com a criança e tenha o tempo para pensar sobre essas metas, como essas metas serão estabelecidas, porque essa conversa precisa ter uma sequência, você precisa apresentar de uma forma que você não vai se arrepender, que vai cercar, né,
todos os passos, todas as atitudes, né? E isso é uma meta que, feita em conjunto, ela vai ter uma validação maior. Tanto a criança vai validar, quanto você, quanto o outro cônjuge, todos vão validar essa meta. E ela vai ter um resultado, né? Um resultado melhor, ela vai ter um efeito mais importante. Deixa eu ver quantas horas eu estou bem por fora, você vai me avisando aí das horas. Né? Então, ok. E aí, bom, então a meta, ela precisa ser acompanhada. Vamos revisar? A meta, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável, mas desafiadora, ela precisa ser acompanhada, e aí a gente vai chegar onde? A gente vai chegar no resultado. Passou uma semana, vocês conseguiram diminuir as meia horas todos os dias? Você precisa validar esse resultado. Uma dica interessante é que tudo que for combinado fique visível. Coloque bilhetes, né, lembretes, mas lembretes agradáveis, né, lembretes assim, apontando, não, lembretes agradáveis, né, que vocês estão num projeto, vocês estão num processo, fórmula fit, a fórmula do tempo ideal, menos 2 horas, ou coloque menos meia hora. É mais fácil você colocar o tempo da semana do que o tempo do mês. Então você colocou menos meia hora, está sendo lembrado, a meta, ela fica visível. A visualização para a criança, para o adolescente é muito importante, entendeu? É muito, né? E existem maturações, períodos de maturações da criança onde ela precisa visualizar, né? Então até a adolescência é muito importante essa visualização das metas, certo? E aí, chegou no final da semana, vamos fazer o apanhado. Você não está acompanhando? Então agora a gente precisa ver o resultado. Chegamos no final da semana, olha, todos os dias a meta foi cumprida e nós alcançamos durante essa semana. Nós já diminuímos meia hora, né, desse tempo nosso. Isso é uma conquista e toda conquista precisa ser celebrada. Daqui um mês, poxa, vocês vão diminuir 2 horas esse tempo. Foi meia hora por semana. Daqui um mês, vocês precisam parar um momento para validar essa diminuição desse tempo, né? Esse tempo que você teve que diluir, que você conseguiu diluir, vocês precisam celebrar essa conquista. Olha só, tanto estabelecer meta, ele tem um efeito no cérebro, quanto o resultado da meta também tem um efeito no cérebro. E não é só o efeito da dopamina, né? Não é só o efeito da serotonina, mas também o efeito da dopamina, né? O efeito da dopamina é um efeito de satisfação, de contentamento. Uma das coisas que prendem as crianças em jogos ou em sites, nesses sites que eles encontram, não só esse resultado imediato, mas também é uma sensação de recompensa no cérebro. Há um núcleo no nosso cérebro, um aglomerado de célulazinha que é chamado de núcleo de recompensa. Toda vez que algo, que você consegue alcançar algo, ou algo te traz uma sensação de prazer, ele dispara uma quantidade de dopamina que dá uma sensação de prazer e que fortalece, que aumenta a imunidade do seu corpo. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo aí, né, em casa aí, nesse tempo que a gente está fechado em casa, o que nós mais precisamos é disso. Nós precisamos de um fortalecimento aí desse sistema imunológico. As situações de estresse, de ansiedade, de medo têm baixado, né? Tem feito baixar esse sistema imunológico. E isso faz com que certas doenças passem pelo nosso corpo, sem que esse sistema imunológico combata. Isso nos deixa vulneráveis, deixa a criança vulnerável. E quando você chega no final da meta e que a meta foi cumprida no final da semana, o que acontece? Há uma descarga de dopamina, isso é muito importante para o seu organismo, essa sensação de prazer. E ele vai, e o melhor é que o seu cérebro, o cérebro da criança, vai querer saber como será a próxima semana. Porque essa sensação, o seu cérebro começa a buscar essa sensação,
Então vai ser mais fácil a segunda semana. A primeira semana pode ser mais um pouco difícil, vai haver mais resistência, mas a segunda semana já vai fluir, já vai ser mais fácil. Então, celebrem de alguma forma, né? Premiar é importante, em algumas situações é sim. Você sabe o preço, né? A resistência que foi para o seu filho conseguir essas meia hora ou conseguir as 2 horas no final do mês, você sabe. Então, pode premiar sim. Por que não premiar? Né? Presenteie com alguma coisa, ou faça um momento, um momento onde, para celebrar, uma celebração que seja uma premiação para essa criança, porque às vezes não especificamente o presente, né, é a premiação, mas às vezes é aquele momento, é ouvir o que você vai falar, o que o papai vai falar, né, o que o irmão vai falar. Isso já é uma premiação para um adolescente que há muito tempo não tem convivência, não tem relacionamento, né? Então a gente precisa pensar nisso. Mas não prometa nada se você não vai cumprir. Não prometa, não faça promessas. Agora, você pode sim prometer se você vê que está difícil, não está tendo resultado. Então, coloque uma premiação para o final aí de 15 dias ou para o final de um mês, né? Mas tudo isso precisa ser pensado, porque cada caso é um caso, não é assim? Cada situação é uma situação. Então, a gente precisa pensar que tudo que a gente falou parece um remédio amargo, né? Parece algo que é difícil de digerir, mas que o resultado, ele é satisfatório e que valerá a pena, né? Valerá a pena, isso tudo vale a pena, mas certo, então você já sabe aqui como é que eu preciso estabelecer uma meta para essa criança, não sabe? Então agora, se eu estou nesse passo, né, no 4º passo, que é estabelecer a meta de conversar. Como é que eu vou estabelecer essa meta para conversar com essa criança, com esse meu pré-adolescente ou com esse adolescente, para a gente começar então esses passos? E aí vem o 2º passo, eu preciso então de uma rotina, eu preciso agora então construir uma rotina para essa criança que vai me ajudar então a dar sequência naquilo que eu estou conquistando a cada dia. Bom, mas o nosso tempo acabou aqui. E isso é assunto para um outro dia. E amanhã, às 17h07, né?